de SOA, né, Web Services, RESTful Services. A professora até chegou a falar um pouco de RESTful, né? E primeiro de tudo que eu coloquei é uma API para a gente entender um pouco, né, o que é um Application Programming Interfaces. Então são conjunto de definições e protocolos que vão permitir que diferentes sistemas de software se comuniquem entre si. Então aqui ele até deixou esse exemplo lá, mas eu até vou falar aqui para vocês. Imaginar que uma API é um garçom de um restaurante, né? Então assim, você chega lá, se é um cliente, vai fazer o pedido. Dentro do restaurante, você é um cliente, está fazendo um pedido, né? Você faz o pedido, há uma requisição ao garçom, que o garçom é a API no caso, né? Ele vai levar isso lá para a cozinha, né? Você pediu um prato, que é o sistema, né? Para que o chefe prepare a sua comida, que seriam os dados ou funções. Aí depois o garçom volta com o seu prato. Você pediu um prato, você nem sabe como fez o prato. Os caras fazem o prato dentro da cozinha, né? Como é que ele fez? Sei lá. Alguns pratos a gente sabe, mas pode ter prato aí que eu não vou saber fazer. Mas eu requisitei isso, a API vai lá, leva para a cozinha, faz e devolve a resposta, né? Então, mesmo sem você saber como que a comida foi feita, né, você recebe o resultado. Então, isso seria um exemplo de API, né? Então, por que surgiu essas coisas? Porque a internet foi mudando a maneira de você fazer negócios, né? Surgiu HTML e HTTP para trocar informação. Os navegadores se tornaram uma comunicação mais simples e possível, né? E a evolução dos negócios, surgiram problemas entre a comunicação dos sistemas. Bom, eu sou prova viva disso porque assim, quando eu estudei informática lá atrás, no DOS, né? Bem lá para trás, Windows 3.1, essas coisas, os aplicativos você tinha que desenvolver nas linguagens. Então, linguagem que tinha Clipper, que a pessoa desenvolvia dentro do Clipper um banco de dados ou um sistema de cadastro de cliente para loja, etc, né? Depois do Clipper veio o Windows. Aí o Windows, o primeiro programa que veio assim de alto nível era o Visual Basic. Depois chegou o Delphi, Pascal, umas outras aplicações desse jeito. E até então você executava isso dentro de uma rede meramente baixa, né? Lá dentro da sua companhia, né? Seja loja, etc. Você fazia isso lá dentro, né? Precisa de autenticação, Rafael tá falando. E aí, o que aconteceu? Naquela época a gente fazia os aplicativos ali, pra mim. Só que com a internet começou a meio que globalizar, né? Então interligar uma rede com a outra, né? E eu querer um serviço de outro, né? Então, qual que é a primeira parte, que os problemas que a gente tinha, né? Integrar sistemas heterogêneos. Então tem um sistema em Java, em Python, em C++, em outra linguagem, né? E aí a gente teve que fazer com que esses caras se conversassem, né, entre eles, né? Então a gente tinha diferentes empresas com tecnologias e soluções diferentes, vários domínios e fabricantes foi surgindo, aumento da demanda de manutenção, mudança constante e nova tecnologia, né? E como entregar as tecnologias, pois a solução para cada tecnologia é inviável, né? Que nem o cara tem um negócio em Java, outro em C, como é que eu ia fazer essa comunicação, né, entre eles, né? Então, com a evolução, né, eles começaram a criar esse Remote Shell, que é executar comandos de shell em máquinas remotas. Depois o RPC, o Remote Procedure Call, executar funções em máquinas remotas. O RMI, que era o Remote Method Invocation, que é uma API Java para acesso remoto de métodos. O Java RMI, que era somente Java. O Microsoft DCOM, Distributed Component Object Model, que é a única implementação padrão proprietário, né? E eles foram criando essas invenções aí, né, para tentar resolver essas integrações, né? E aí chegamos no SOA, que é o Service Oriented Architecture, que é um estilo arquitetural para a construção de aplicações de software que utiliza os serviços disponíveis em uma rede como a web, né? Então ele começa a integrar os sistemas heterogêneos, né?
que eu coloquei aí, o Java, o C++, Python, né? Facilita a manutenção, fracamente acoplado, ou seja, eu vou acoplar um com o outro, mas pouquíssima coisa acoplado, né? Transparentes em localização e independente de protocolo. Então, as aplicações e serviços, né, vai começar a se interligar aqui com os serviços, né, os services customers. Então, de maneira bem fraca, né. Os web services são tecnologias então para computação distribuída, baseada na internet, suporte à interoperabilidade entre máquinas sobre uma rede, né, independente de linguagem ou plataforma, troca de mensagens por XML, né, e descreve a operação serem executadas ou dados a serem trocados. Quais são as vantagens, então? Permite que diferentes serviços distribuídos executem uma variedade de plataforma e arquitetura, integra os sistemas existentes, integra os processos de negócios com clientes e fornecedores com custo menor, né? Permite compartilhamento de processos sem compartilhar tecnologia, oferece serviços de negócio através da web, liberdade de escolha de ferramenta, né, produtos e tecnologias, e você pode reutilizar serviços e componentes, né? Essas seriam as vantagens do serviço web. Quais são as desvantagens, né? Integrar serviços web dinamicamente requer que o conteúdo de registro de dados seja confiável. Problemas de desempenho também é outro problema, vai cair um pouco o desempenho. Custo maior para processar documentos XML, né? E padrões para integração de processos de negócio e gerenciamento de transações podem ser complexos em alguns casos aí. Bom, as tecnologias então, né? A gente tem aí a XML, que é Extensible Markup Language, é o padrão para descrição de dados para serem trocados na web. Mensagens baseadas no SOAP, descrições de serviços escritas em WSDL, descrições e de localizações como entrada UDDI, né? E o SOAP? SOAP é o que? É um formato comum para troca de dados cliente-servidor, mensagem que é formada por um envelope, um cabeçalho e um corpo principal. Então, eles começaram a criar um protocolo, uma linguagem de marcação para trocar dados entre aplicações, tá? Para mandar executar na outra aplicação, para mandar fazer. Então, criaram meio que um negócio para ligar entre elas, né? Seria uma API. E a WSDL, a Web Service Description Language, né? É um documento XML que descreve o conjunto de mensagens SOAP e como essas mensagens são trocadas, além de especificar o que cada mensagem de requisição deve conter e como será a mensagem de resposta, né? A UDDI, Universal Description Discovery Integration, é um repositório, registro e diretório de web service, né? Seria uma página amarela do web service para obtenção de informação sobre o serviço, o modo de utilizar o serviço e fornecer os detalhes de como utilizar o serviço. O REST, então, né? O Representational State Transfer, né, visa evocar uma imagem de como um aplicativo web bem projetado se comporta, né? Uma rede de página da web, uma máquina de estado virtual, onde o usuário progride através do aplicativo selecionando links, né, resultando em próxima página, sendo transferida para o usuário e renderizada para uso, né? Como que funciona essa REST, então? Toda coisa deve ter uma identificação, um ID, né? Toda coisa que você vai fazer tem que ter um URI, um Uniform Resource Identifier. Sabemos o protocolo, o host, a porta que você vai abrir, a porta que acabei de mostrar para vocês, 9000, né? No caso, para abrir o portainer, né? E o caminho do recurso. A interface restrita usa os métodos padrão do protocolo. O GET solicita, o POST envia dados, PUT cria ou atualiza e o DELETE exclui. E os recursos com diversas representações, aplicações diferentes, precisam de formatos diferentes, plataformas diferentes, precisam de representações diferentes. Até ele começa a mesclar o XML mais o JSON, né? Por que o REST, então?
e não aquele outro, né? O REST, ele veio, né? Porque ele tem menos sobrecarga, sem envelope SOAP, né? Para encerrar todas as chamadas, menos duplicação. O HTTP já representa, né? Operações como delete, put, get, né? Que precisam ser representados em envelope. Mais padronizado, né? Mais legível e testável por humanos. Não é necessário usar o XML. Não é necessário. Você pode usar se quiser. Tem o protocolo HTTP como base para transportar as mensagens. Mais simples. E a web funciona melhor. E os serviços web devem seguir o estilo da web, né? O que seria esse JSON, né? É a anotação de objeto para JavaScript, né? Tem uma sintaxe leve para representar dados, mais fácil de analisar o código do cliente JavaScript, uma alternativa ao XML em aplicativos Ajax. Então, é um outro formato de documento também que é mais... como é que fala? Tipo XML, né? Do tipo que ele é para troca de mensagens entre os aplicativos. Então esse REST, no caso, ele foi uma evolução desse SOA, né? Mas tem gente ainda usando SOA, pelo que eu vi lá, né? É que ele é mais leve, mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Não, o back-end cria o dado e o front consome usando o REST. Tá, é que vocês já estão respondendo aí, do back-end e front-end, né? No caso, o back-end é o que você tem o aplicativo lá instalado na sua máquina em Python, sei lá, faz o dado e aí, né, vai pro front-end, que é onde a pessoa consegue ver, né? Isso aí. Até usando a analogia lá dos garçons, o back-end é a cozinha. É. Você que está usando um site, por exemplo, o próprio Teams aqui, você está vendo o front-end dele, ele está se comunicando com o REST, ou seja, ele tem, né, a comunicação, e o back-end são os servidores da Microsoft. Você não tem a menor ideia do que faz e que linguagem foi feito, onde está. Exatamente. Não dá pra saber nada, o negócio tá executando lá na cozinha, a gente só pega o prato, né? Isso aí, a gente nem pega, nem a gente pega o prato, né? A gente é servido, o prato tá na nossa frente. Chegou o prato aí, já era. Agora como que faz? Só Deus. O Rafael perguntou se tem como descobrir, vamos ver. Eu respondi por texto para não atrapalhar. Tem como descobrir, mas é desleixo de segurança. Senão vai saber, né? Acho que tratando da Microsoft é mais difícil. Porque se você descobre, por exemplo, eu descubro que o servidor por trás do Teams roda um Linux com Apache e Python. Eu consigo explorar vulnerabilidades de Apache e de Python para tentar quebrar a segurança do Teams. Então, uma etapa muito importante de segurança é não deixar as pessoas saberem o que é que você tem. Sim. Se deixar já zoa tudo, né? Sim.